Olá, Libra! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Ana Brizotti, eu sou taróloga e terapeuta. Venho hoje aqui trazer para vocês uma previsão para os próximos 15 dias referente à sua área profissional, Libra. Vamos entender melhor o que o tarô ele vem trazer, qual a mensagem, né, para vocês librianos aí para os próximos 15 dias. Lembrando que essa é uma leitura que pode não ressoar com todos vocês, então pegue somente aquilo que fizer sentido para vocês, o que não fizer é só desconsiderar. Aproveita, se você gostar do vídeo, já deixa o seu like, dá uma força para o canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber aí as próximas previsões, né? Então vamos lá, Libra, vamos entender aí o seu período profissional para os próximos 15 dias e entender como que o tarô, o que ele vai trazer, né? Qual a mensagem, qual o conselho aí para vocês para os próximos 15 dias. Libra, tarô profissional, 15 dias. Vamos tirar aqui uma cartinha. O enforcado. O que essa carta ela vem falar, né, sobre para a área profissional para Libra? Essa carta, essa energia aqui, ela mostra uma situação profissional que parece estar em espera, parece estar aguardando, está demorando, né, mais tempo do que o normal. Pode ser uma resposta que demora, talvez uma resposta aí de uma promoção, a resposta de um processo seletivo que vocês estejam fazendo e que não avança, né, aquele processo seletivo emperrado ou que tem muitas etapas, muitas fases. Pode ser essa promoção que eu falei que ainda não foi definida, que vocês aí estão aguardando, ou uma situação dentro do trabalho que parece estar sem solução. Então, assim, você pode sentir que está fazendo a sua parte, mas depende de uma decisão que está na mão de outra pessoa. Essa carta aqui, ela fala disso, de demora, de espera. Então, assim, o conselho aqui, Libra, não tente forçar uma resposta antes da hora. Deixa as coisas fluírem. Deixa vir quando tiver que vir, tá? Não force, não cobre, não entre nesse ciclo de ansiedade. O enforcado aqui, ele também pede que você observe a situação por outro ângulo. Olhe por uma outra maneira. Vamos supor que você está aí aguardando a resposta de um processo seletivo que você fez, uma oportunidade profissional. De repente, você pode estar olhando isso de uma outra maneira. Está demorando muito para vir, por quê? Porque eles estão selecionando, porque eles estão analisando, porque eles estão tentando chegar numa pessoa mais compatível com a vaga, ou mesmo assim, de repente está demorando porque não é para mim essa vaga. Então, assim, tente olhar por de um outro ângulo, né? Talvez algo que hoje parece um atraso esteja mostrando que você precisa reconsiderar suas expectativas, tá? Então, essa leitura ela começa já com esse enforcado aqui pedindo paciência. Vamos ver uma outra carta, a próxima carta aqui, para entender um pouco melhor o que essa energia ela está trazendo, né? Próxima carta. A justiça. Essa justiça ela vem aqui falar que uma decisão vai ser tomada, tá? A justiça ela pode representar documentação, contratos, uma avaliação, o próprio processo seletivo, regras internas, né, de dentro da empresa, ou uma decisão formal de uma empresa, tá? Então, essa carta ela pode representar tudo isso. Tudo será colocado numa balança, tudo será colocado para que seja definido,
tá? E para Libra, essa carta é especialmente significativa, né? Porque ela fala de equilíbrio e merecimento. Olha aqui a balança, aqui na mão, ó, dessa pessoa aqui, nessa carta da justiça. Então, assim, o seu desempenho, a sua experiência e os seus resultados, eles podem ser avaliados de uma maneira muito objetiva. Se você está esperando uma resposta profissional, existe uma tendência de receber essa definição, tá? Essa carta da justiça, ela fala isso, de definição. Vai ter um resultado, vai chegar aí dentro dos próximos 15 dias, essa informação vai chegar, tá? Vamos tirar aqui uma próxima carta para entender um pouco melhor. Três de espadas. Essa carta aqui, essa energia, ela exige um pouco de atenção, tá? Esse três de espadas aqui, ele pode trazer, de repente, uma notícia que inicialmente decepciona. Pode ser uma resposta negativa em relação ao processo seletivo que vocês estão participando. Pode ser uma mudança de planos da empresa, né? Pode ser uma rejeição, no caso desse processo seletivo, uma crítica profissional ou a descoberta de uma informação que você de repente não preferia não saber, tá? Pode ser então uma mudança de planos da empresa, pode ser várias coisas aqui. Essa é uma carta meio complicada. Para alguns librianos aí pode representar uma ruptura ou um afastamento profissional, tá? Mas não interprete, isso não necessariamente quer dizer uma demissão. Esse três de espadas, ele também pode significar simplesmente uma verdade que precisa ser encarada. Talvez aquela vaga, aquela promoção que você esteja buscando, talvez não seja exatamente aquilo que parece. Então, esse três de espadas aqui, ele mostra uma frustração, uma decepção, uma quebra de expectativa. Talvez você descubra que aquela promoção não vai acontecer agora, que aquela vaga não era tão certa assim quanto parecia, sabe? Algo que parecia que já estava ali concreto e decidido, de repente não é bem aquilo. Ou talvez uma mudança de planos na empresa mesmo, alguma mudança de condição. Sabe o que eu vejo aqui? Assim, você está buscando um trabalho, foi te ofertado algo, e de repente, quando eles vierem com a proposta, vai ser algo completamente diferente. Algo completamente em termos de remuneração, em termos de benefícios, em termos de condição de trabalho, em termos de escopo de trabalho, de função mesmo. Então eu vejo que pode ter uma quebra de expectativa, sabe? Você está esperando aquilo, tá tudo certo, só que a hora que vem as coisas mudaram. Não era bem aquilo, né, que você esperava. Então, pode ser, sabe, que aquela vaga que você está aguardando não era tão certa assim quanto parecia. Que a empresa ou o projeto que você ia participar não oferece mais esse futuro, sabe, que você imaginou. Então, essa carta ela fala sobre isso, sobre quebra de expectativa. Vamos tirar mais uma para entender, né? Mais um pouco desse jogo aqui. Ó, vamos lá. As de espadas. Aqui tá uma grande virada, tá? Dessa leitura. Eu vejo que aqui tem uma virada bem interessante. Depois dessa frustração aqui, ó, vem a clareza. O As de espadas, ele fala de início, né? Ele fala de começo. O As é a carta de número 1. Então, ele fala disso, de clareza. Ele traz uma conversa definitiva, uma resposta, uma decisão e um novo começo. Então, assim, vai ter um desfecho, tá? Aquilo que parecia que estava demorando, que estava aqui sendo postergado e tal, ele vai ter um desfecho,
tá bom? Vem aqui a carta da justiça falando sobre isso, vem falando também sobre essa quebra de expectativa, que é essa frustração, porém ele vem falar dessa conversa definitiva, dessa resposta que você vai receber e de um novo começo, por ser a carta de número 1, a carta do Ás. Pode ser uma nova entrevista, uma proposta diferente da que foi ofertada anteriormente, uma mudança de estratégia da empresa ou sua, né? Ou simplesmente a coragem de cortar uma situação que estava mantendo você preso num lugar que já não era mais para você. Então, assim, o que eu vejo aqui é que o que estava confuso, meio turbulento, meio sem resposta e tal, ele começa a ganhar uma clareza, começa a ganhar um desfecho para tudo isso, né? Então, Libra, que estava parada, tende a chegar a uma definição, vai ter uma resposta aí nos próximos 15 dias. Essa definição, ela pode inicialmente não ser exatamente aquilo que você esperava, pode existir uma frustração aqui, né, uma negativa, ou uma verdade difícil, né, de aceitar essa mudança de planos, né, essa quebra de expectativa. Mas o tarô ele mostra que essa informação ela será importante para que você consiga tomar uma decisão mais consciente, que é aqui o Ás de Espadas. Ele fala, né, de consciência, de clareza, de definição. Então, esse Ás de Espadas no final aqui, ele é bastante significativo, ele mostra que depois dessa definição você recupera a clareza e a capacidade de agir, né? Para quem está procurando um emprego, uma resposta negativa pode abrir espaço para outra oportunidade ou para uma mudança na estratégia de busca. Para quem já está empregado, pode haver uma conversa franca aí sobre carreira, né? Sobre função e expectativas e o futuro dentro da empresa. Então, para você que já tem um trabalho, isso pode indicar aí, Libriano, que você pode chegar a uma decisão aí, a uma definição, né, sobre a sua carreira. O que Libra deve evitar nesse período? Não fica esperando indefinidamente por uma situação que não apresenta situação concreta de evolução, tá? Então não fica esperando eternamente. Haja, sempre haja. Evite também interpretar uma resposta negativa como se fosse uma avaliação do seu valor profissional. Nem sempre a resposta negativa está falando sobre você. Às vezes a empresa mudou a estratégia dela, às vezes a empresa mudou os planos dela, entendeu? Isso não quer dizer a respeito do seu valor profissional. O seu valor continua o mesmo, o seu valor é você quem dá, tá bom? Então não ache que porque você foi... você não passou naquele processo seletivo, você não entrou, você não conseguiu aquela vaga super desejada, que você tem menos valor profissional do que outros candidatos. Tá? Uma porta fechada, ela não significa que você não é competente, não, de jeito nenhum. E não tome decisões importantes no calor de uma decepção. Por exemplo, me decepcionei, nossa, aconteceu isso, me frustrei com tal coisa e de repente falar, vou largar tudo, ou vou vender tudo que eu tenho, vou me mudar, vou sair da cidade, vou sair do país. Não tome decisões importantes quando você estiver nesse calor, tá? Dessa decepção aí, dessa frustração. Bom, o conselho final aqui é o seguinte, tenha paciência, tá? Essa carta do enforcado, observe os fatos, olho grande, aceite a verdade, mesmo que ela incomode, mesmo que ela te frustre, e use essa verdade aqui para começar algo novo, para pegar impulso, sabe? Para continuar na sua busca aí. Então não desanima. Libra, às vezes você pode ficar muito tempo tentando equilibrar uma situação porque não quer tomar uma decisão definitiva, mas é necessário. Então, sai dessa posição de ficar tentando equilibrar as coisas quando você precisa tomar essa decisão.
Mas essa leitura aqui é que você pode ter clareza, né? Que essa clareza ela pode vir justamente quando você para de tentar manter algo que já não está funcionando mais. Então você começa a abrir os olhos e enxergar novas possibilidades quando você é, para de ficar tentando segurar algo que já não faz mais sentido para você. Antes da reação, respire antes de vocês reagirem, tá? É, sempre pergunta: o que, que essa informação está me mostrando? Qual é o aprendizado que eu preciso colher disso tudo? Tá? Talvez ela esteja indicando aí exatamente o caminho que você precisa enxergar. Talvez esteja indicando exatamente aquilo que você precisa botar os olhos. Tá? A mensagem final aqui é o seguinte: uma verdade profissional pode causar uma frustração, mas também pode cortar a indecisão e abrir espaço para um novo começo. O que parecia o fim pode ser, na realidade, a clareza que faltava para você avançar. Tá bom, Libra? É essa a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, até o final da leitura. Aproveite esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as próximas previsões. E obrigado. Até a próxima. Uma boa semana aí para vocês.